Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje nós iniciaremos o capítulo do id, então, que é o princípio do prazer, o inconsciente e a tese. Então, é uma das primeiras estruturas da teoria do Freud. Então, para se compreender as três estruturas, então nós vamos iniciar pelo id. Por que pelo id? Porque o id é onde se forma essa base dessa construção, dessa compreensão, onde eu posso dizer assim, que nós, como fôssemos um vaso quebrado, estilhaçado, então cada parte desse vaso é uma peça desse id, e que na estrutura que nós vamos juntando para nós transformarmos ele no superego. Então, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo, porém, deuses inconscientes. Transforme-se através de sacro ofícios e torne-se um Deus consciente. Então, isso nós vamos trabalhar também esse aspecto dessa transformação de um Deus consciente, onde nós, como micro, dentro de um macro, então nós somos uma parte pequena da parte grande. Então nós somos um Deus pequeno, inconsciente, mas conforme o passo que nós damos, nós vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo, nós vamos nos tornando realmente um Deus. Então vamos nos transformando no macro também. Então eu vou passar aqui a leitura para o Lincoln e nós vamos estudando. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a essa quarta parte dos nossos estudos. Então vamos lá para o id, o princípio do prazer, inconsciente, tese. Id é termo elaborado por Freud para explicar o componente da personalidade. O id, segundo ele, é composto de energia psíquica inconsciente e sua função é buscar satisfação para os impulsos básicos e instintivos de necessidades e de desejosa força motriz. Podemos concluir que ele tem como único objetivo satisfazer seus próprios impulsos primitivos. Esses impulsos podem ser o impulso da fome, da raiva ou sexual. É o agente do progresso e da evolução. É luciférico, tentador, problematizador, provocador e instigador. Um repetidor de conteúdos psicológicos não elaborados, uma espécie de professor. O id nos convida de instante a instante buscar o despertar da consciência, a autotransformação de si mesmo, o encontrar de uma jornada interna, íntima, esplendorosa e magistral, com o objetivo de aprender a relacionar-se consigo e com os outros. O id é a soma total de todas as nossas imperfeições assomadas pela luxúria, ira, cobiça, preguiça, orgulho, inveja, gula e seus derivados, que são praticamente incontáveis. Mesmo que tivéssemos 1000 línguas e palato de aço, mesmo assim não conseguiríamos enumerá-los. O id é quem coloca a fé à prova, é quem rejeita o sagrado, representa os frequentadores de festas, jogos, bacanais e tudo que nos leva a ter prazer perversivo no mundo profano, levando à autodestruição e contaminando o estado de pureza ou virgindade. O id troca o ser iniciado pela satisfação do desejo, rasga o véu da virgem, olhando-a com desejo, é o causador de toda a dor, é 100% profano, não respeita o sagrado. Ele age na lascívia e seu desejo é corromper tudo que é divino e sagrado. O id infringe todas as leis divinas, lança-se em direção ao seu desejo sem perceber as consequências. É a lenha da fogueira, é a energia fragmentada que devemos sintetizar para poder chegar até o superego.
Seu papel é gerar conflitos, conflitos esses que nos levarão ao despertar da consciência, desde que, no ato da ação, seja olhado e reparado o erro cometido. O id é o superego inconsciente, é a razão e emoção fragmentada. O id está enjaulado no cóccix, no submundo, em nosso chakra raiz, no instintivo, situado especificamente um pouco mais acima do cóccix, onde existe um centro magnético em que a energia Kundalini, ego, aguarda os candidatos do id para fazer sua jornada até o superego. A energia Kundalini está enroscada em 3 voltas e meia, representando o 3 mais 5 igual a 8. O 8 simboliza a lei. Nesse chakra existe um triângulo feminino aguardando um lingam masculino, qualquer sujeito do id. Quando o sujeito do id pleiteia a evolução com o intuito de obedecer às leis, sobe pela coluna vertebral, entrando no ego. O fogo que regenera a natureza atrai os impuros através da atração sexual, para que possam purificar-se. Começa aí a jornada de volta para casa, o superego. A justiça é simbolizada no arcano 8 do tarô, uma mulher com uma espada na mão esquerda e a balança da justiça na mão direita. O 8 é o número do infinito, sendo a mente representada na parte superior do 8, o coração ao centro e o sexo abaixo. A mente representa o raciocínio, o pai, o coração, o acolhimento, a mãe, o sexo ou desejos, o filho. Ou seja, uma luta entre mente, coração e sexo. Todos os desejos reprimidos do pai físico estão trancados a 7 chaves em seu inconsciente, sendo pressionados lentamente pela natureza a se revelar. Se o próprio pai não reconhece ou consegue elaborar o desejo reprimido, a natureza se mostra e se libera nos filhos, vindo eles a exteriorizarem de forma natural os desejos reprimidos pelo pai. Por esse motivo, muitos filhos nascem com características homossexuais, mesmo o pai sendo chamado de garanhão, um disfarce para encobrir seus desejos perante a sociedade. Quando o filho vem para o princípio de realidade, precisa lidar com isso, e o próprio pai busca defender-se novamente e nega ao filho, ficando com o filho a responsabilidade de um dia lutar pela sua autenticidade. Nesta jornada, vivemos em um mesmo mundo, com níveis diferentes de consciência. Quanto mais compreendemos e respeitamos as leis, mais consciência conquistamos, adquirindo assim mais flexibilidade e acessos a novos conhecimentos, pessoas e lugares. Quanto menos consciência, menos conhecimento possuímos, mais leis infringimos e menos flexibilidade e acesso temos no mundo. Aqui eu gostaria de fazer uma pausa para trazer algo bem importante, porque ele diz aqui, você diz nessa última frase, quanto menos consciência, menos conhecimento possuímos, mais leis infringimos e menos flexibilidade e acesso temos no mundo. E é bem a questão do princípio de prazer. Por que eu infrinjo as leis? Porque eu só estou olhando o meu lado. Só estou olhando o que me gera prazer. E isso daí vai em desencontro tanto a uma lei divina quanto até as próprias leis dos homens, né? Esses protocolos sociais e assim por diante. Sim. Também vale a pena dizer que, Lincoln, que essa falta de conhecimento é pelo conhecimento em si das próprias leis básicas da natureza, onde o id em si, como ele é um sujeito delinquente, né, ou marginal, então ele está às margens dessas leis, ou seja, não quero obedecer, não quero estar no meio. E por quê? Pela essa falta de conhecimento, ou seja, assim, o delinquente ele não vê as consequências dos seus atos. Então, conforme ele vai agindo, infringindo leis,
a própria lei já vai pressionando. Onde ele vai ter o que? Menos acessos, ou seja, ele não pode sair por aí e entrar numa loja qualquer, ele não pode entrar de repente em ambientes onde ele não se comporte devidamente. Então são essas, posso dizer assim, liberdades que são tiradas dele. Então ele vai ficando às margens, né? Então a gente vai falar aqui dessas periferias. Sim. E ainda dentro disso, cabe destacar, porque pode vir na análise de quem nos assiste que, vamos falar do marginal, mas é aquela pessoa que não teve possibilidades de uma educação melhor, de algo assim. E a gente até pode concordar num primeiro momento, mas eu gosto daquela frase que você traz assim, que você fala assim, até quando? Porque lá no fundo de cada pessoa, a gente sabe o caminho a seguir. A gente sabe que aquilo que a gente está fazendo não está correto. Mas eu nasci num lar onde as pessoas fazem assim. Pois é. E por que eu vou continuar fazendo assim? É aí que entra o rebelde com causa. Eu tenho uma rebeldia interna mas eu tenho uma causa. E essa causa é essa mudança para que eu tome um equilíbrio. Senão, eu vou estar simplesmente repetindo essa história da ancestralidade. E é curioso porque a cada geração amplia, né? Amplia esse mal, digamos assim, né? Esse problema. Porque são algumas coisas que não são corrigidas, são reprimidas, até você traz ali anteriormente, e vem cada vez mais forte nas próximas gerações. Até que eu tome essa decisão de mudança. Exato. Então, até eu vou abrir um pouco mais isso que o Nico está trazendo, dessa falta de oportunidade, eu posso dizer assim que existe um vitimismo, né, escondido. Sim. Aí. Até uma pessoa um dia me falou de algo ou seja, ela fez uma pergunta. Por que existem tantas pessoas sofrendo hoje no mundo? Com falta de emprego, com falta de dinheiro, com falta de alimentos em sua mesa. Claro que se nós formos trabalhar com assistencialismo, ou seja, dar tudo aquilo que as pessoas precisam, a gente já sabe que é até um jargão, né? Assim, de se dar não se dá o peixe, né? Ensinar a pescar. Porém, como a gente está trabalhando aqui de uma forma da psicologia em si, a gente precisa explicar isso, né, para nós podermos compreender melhor a sociedade em si. E um desses chamados está em relação a esse sair do conforto. Ou seja, o id em si, ele só vai aprender quando ele sair desse conforto, quando ele sair do sofá dele e ele for plantar. Então, se nós hoje temos alimento na mesa, temos um lar, temos algo para usufruir, é porque de uma forma ou outra você trabalhou, ou seja, você correu atrás disso. E o id, o sujeito do id, até geralmente na psicologia em si, nós vemos as pessoas falando do id, mas a gente olha muito assim como uma coisa bem ilusória. Tá? Não, ele está aqui na sociedade. E são esses sujeitos que estão nas periferias, que estão até mesmo dentro das cidades, nos centros urbanos, mas que não respeitam as leis. Ou seja, eu quero permanecer no conforto, eu não quero fazer sacrifícios. Então eu não vou ter o meu alimento na mesa, ou seja, eu tenho que plantar. E esse plantar, não vamos também olhar de uma forma literal, eu vou lá, né, cultivar, plantar. Não, é o fato de você fazer algo para merecer aquilo. Então, tudo, assim, não tem nada que eu possa dizer assim, nossa, caiu do céu. Não, de alguma forma tem uma consequência. Então, se hoje eu tenho alguma coisa, porque são consequências de atos que eu fiz anteriormente.
Se hoje está faltando algo, é porque eu também fiz algo lá atrás que está acontecendo hoje. E o id não tem outro caminho para ele, a não ser ele levantar e partir para a luta. Então, enquanto eu estou dando o peixe, para ele está tudo bem. É prazeroso. É prazeroso. E esse mundo, até, por mais que seja difícil de nós ouvir isso, mas esse mundo aqui não é o paraíso. Ele não está aqui para acolher as pessoas, dizer que está tudo bem, mãezinho. Não, esse mundo aqui é uma escola, então nós estamos aqui para aprender. E sempre vai existir esse sujeito do id, não tem como eu dizer assim, agora vamos tirar todo mundo da pobreza, vamos todo mundo... Gente, porque senão nós não aprendemos. Então nós temos que passar por esses processos. Então são processos que posso dizer assim que são para a evolução do ser humano. E se não tivesse, não teria razão de nós estarmos aqui. Sim, exato. E aí, ó, a intenção do livro, inclusive, é de procurar esses ids aqui dentro. Bem, observar esses fora, esses delinquentes e marginais e deixar de lado essa autoconsideração íntima que o mestre Samael traz. E não, tem, esses sujeitos estão aqui também. E eu, opa, peraí, preciso eliminar, preciso descobrir, ver como é que são as artimanhas e trazer essa eliminação. Claro, nós trouxemos aqui coisas bem básicas, né, para poder se compreender. De alimento, uma moradia, alguma coisa, mas tem coisas que eu também almejo ter, mas não tenho. Tá, mas não tenho por quê? Porque falta alguma coisa. Uma, né, aqui dentro das lições que a gente vai aprendendo é de se obter uma consciência maior. E para se obter essa consciência maior, é o mesmo papel lá do id, vai ter que sair da cadeira. Vou ter que botar a mão na massa, ou seja, vou ter que fazer algo para eu obter aquilo, senão não tem. Exato. E é legal que uma coisa vai puxando a outra. E me recorda aqui da página 52, quando eu li, o id é a soma total de todas as nossas imperfeições assomadas pela luxúria, ira, cobiça, preguiça, orgulho, inveja, gula e seus derivados, que são praticamente incontáveis. Ou seja, os pecados capitais. Só haverá um trabalho interno quando nós admitirmos que nós temos esses pecados em nós. De outra forma, não vai adiantar. Porque a gente só vai estar olhando para o outro e vendo isso no outro. E concordamos que o outro possa ter, mas por que eu estou enxergando isso, está me incomodando? Porque está aqui dentro também. Então é urgente que a gente comece a olhar, e eu volto a frisar a palavra admitir, porque é só assim. Quando que um alcoólatra, por exemplo, ele consegue um tratamento? Quando ele admite que ele é alcoólatra. Da mesma forma, aqui com esses pecados. Então, continuando. O mundo do id é aquele em que cada um cria e segue suas próprias leis, mas não as respeitam. É um mundo onde iniciamos nossa evolução, sem exceção, nascemos nas periferias e, conforme evoluímos, aumentamos o nosso nível de consciência, adentrando naturalmente em esferas mais complexas de conhecimentos, dentro de uma sociedade organizada. Não quero dizer com isso que todas as pessoas que vivem nas altas esferas da sociedade são conscientes, mas sim que vivem no princípio de realidade, ego, onde compreendem mais ou menos as leis e, conforme as infringem, cedo ou tarde, retornam às periferias. A partir do momento em que o sujeito do id adentra o ego, as leis lhe são impostas, diferentes as do seu mundo, onde se satisfaz com seus prazeres mundanos. No ego, enquanto seres pensantes, a lei nos impõe. Não temos créditos para escolhermos onde, em qual família e classe social nascer, nem nada. Isto colabora para que cada um de nós possamos nos lapidar. Nascemos no local, família, classe social, etc., todos estabelecidos pelas leis. Lei é lei. E a lei deve ser cumprida. Muito especial isso que você traz, porque antes eu tinha a ideia assim, de que quando nós
a gente voltava para uma nova existência, eu escolhia. Não, vou nascer nessa família. Porque eu sei que eu tenho coisas para passar ali, mas com o nível de consciência que nós temos hoje, não tem essa escolha, porque a gente ia escolher por um princípio de prazer. Eu quero nascer na família real britânica. E aí eu não tenho mérito para isso, né? Ou demérito, enfim. Não, a lei é bem o que tu traz aqui. Lei é lei, deve ser cumprida. Então eu vou nascer na família que eu preciso merecer. Que eu mereço, que eu preciso entrar lá para me trabalhar. Aí, como você mesmo colocou, eu quero escolher. E o eu, ele não tem escolha. O eu, ele tem que ser... ele não pode se opor às regras, às leis que são impostas a ele. Ele tem que só obedecer. Enquanto ele não cumpre, ele não pode ser a lei. Agora, quando eu me torno a lei, ou seja, quando eu tenho consciência, aí sim, eu posso ter essas escolhas. Mas enquanto, ou seja, por enquanto, não tem como. Sim. Que daí, vamos voltar para uma situação bem prática, assim. Eu vivo numa família onde deixei a maior desgraça. Toda a vida aprontei, bebi, bati na esposa, fiz o que queria, daí eu morro, tranquilo. Vou, como algumas doutrinas trazem, eu vou pro céu de qualquer forma e tal, então eu morri, terminou. Tá, mas não, então eu tenho que voltar para lidar com aquilo. E algumas doutrinas trazem que eu posso escolher aonde eu vou nascer. Eu vou voltar para aquela família lá, que é um inferno. Não, eu vou, né, como disse o Lincoln, vou lá para uma família real, onde eu estou bem, tem dinheiro, tem tudo, então não. Então a lei é isso mesmo, não tem como eu escolher, sim, tem que escolher o que ela nos escolhe. Sim, é necessário que a gente tenha essa maturidade, que a gente saia dessa... É uma ilusão, é algo até infantil, eu diria, eu analisar dessa forma, que eu escolho, que eu vou para aquilo que eu quero, como se fosse aquela coisa totalmente consciente. É muito importante que a gente tenha essa maturidade, essa consciência de compreender isso. E a gente vê, vou dar um exemplo simples, a pessoa, por exemplo, que ela está num trabalho e lá no trabalho ela enfrenta um monte de problemas. Eu vou sair daqui. Saio. Eu vou para um outro trabalho, os mesmos problemas vão acontecer, porque eu preciso aprender a lidar com esse tipo de situação. Então é o micro no macro, né? É a existência aqui, ó. É a mesma... É o micro de toda essa existência que eu passo diariamente, que eu passo na minha vida. Repetições. E até eu trouxe uma coisa que até é importante explicar. A gente está falando das leis, então quando eu falei ali que eu tenho que escolher o que a lei escolhe para mim, é que enquanto eu não tenho consciência, eu tenho que estar cumprindo as leis e mesmo inconscientemente a gente cumpre. Porque se eu estou fazendo algo para alguém, por que eu estou fazendo isso? Ou esse algo para alguém, porque aquele alguém infringiu de alguma forma, então eu tenho que cobrar. Então é a lei funcionando. Então eu escolho aquilo que a lei me escolhe. Agora, a partir do momento que eu crio uma consciência, aí eu sou a lei. Daí já muda a figura, o contexto da coisa. Exato. O mundo é um só, o mesmo mundo, porém, a grande maioria não possui liberdade para fazer o que gostaria de fazer. Existem dimensões invisíveis, com muros altos que nos separam. Quando falamos no id, imaginamos um mundo à parte, porém não é. As pessoas que vivem no id são sujeitos delinquentes e inconsequentes. Vivem de intrigas, atritos e resistências. São perversos, impositivos e hiperagressivos. Esses sujeitos agem instintivamente. Não podem ser trazidos de imediato para o ego, para o princípio de realidade, porque agem como se fossem gafanhotos, destruindo e devorando tudo que passa pela sua frente. Por esse motivo,
muitos se encontram enjaulados. Mas como a natureza é inteligente e atua estritamente conforme as leis, ela apresenta os indivíduos do id aos poucos na sociedade, primeiramente fazendo com que nasçam nas periferias, vivendo do que têm. Não podem usufruir temporariamente da abundância, porque seus instintos são, de início, muito exacerbados. Não possuem controle algum sobre a luxúria, o orgulho, a gula, a inveja, a ira, a avareza e a preguiça. O id está encarcerado pelas grades da lei. Antes dos sujeitos do id serem trazidos ao ego, são todos orientados acerca das leis, cabendo ao ego lembrá-los eternamente enquanto não aprendem. Estão permitidos saírem e viverem nos bairros somente aqueles que conseguirem desconstruir as grades, obedecendo às leis. Aos poucos são liberados para irem aos centros urbanos, conforme aperfeiçoam seus comportamentos. Comportar-se adequadamente é cumprir as leis e regras existentes na sociedade. Quanto mais regras cumprimos, mais acessos a novos conhecimentos e mais próximos de pessoas evoluídas, controladas, teremos. Lembrando que a lei apenas existe para aqueles que não a cumprem. Para aqueles que a cumprem, a lei não existe. Também é necessário dizer que as pessoas que vivem nos centros urbanos e não cumprem as leis terão que pagar pelas infrações. Cedo ou tarde, retornarão à periferia novamente para que recicle seu lixo, recupere sua integridade para que possa retornar ao centro. O sujeito do id fraquejado, cansado das repetições eternas da roda da vida, inicia seu processo de recuperação íntima no ego. O ego é a mãe acolhedora e, ao mesmo tempo, orientadora. Difícil é a senda para sair da escravidão dos desejos. O id comete várias ações não virtuosas, como autoelogio ou autoestima exacerbada como recompensa pelas ações não virtuosas, e ainda muitas vezes gaba-se pelo mal cometido. Sendo o id o nosso inconsciente, fica evidente o desejo de satisfazer-se durante o sono, fazendo jus ao princípio do prazer. Durante o sono, o id alimenta-se, reforça suas energias, porém, ao passar para o princípio da realidade, fica regido pelas leis, não podendo fazer o que deseja. Por isso a urgência em despertar a consciência, para não se permanecer no inconsciente. Ao adormecermos, se não possuímos consciência para permanecermos vigilantes, adentramos naturalmente no inconsciente. Lá, alimentamos nossos desejos reprimidos durante o dia. Por esse motivo, muitos depressivos entram em uma fase mais profunda durante o estágio depressivo, sentem-se impelidos pelo feitiço do sono, permanecem no inconsciente, até que um choque externo os traga novamente. Os depressivos não suportam a pressão do princípio de realidade, comportam-se como se fossem vítimas do sistema. O id é o princípio do prazer, conforme teoria psicanalítica da personalidade de Freud. Procurei melhorar o sentido da palavra, que me levou a definir como algo relacionado à identidade. Porque cada pensamento tem sua própria mente. Uma grande soma de indivíduos pensantes forma o id. Por esse motivo, quando juramos amor hoje, amanhã nos divorciamos. Prometemos pagar nossas dívidas e não pagamos. Recebemos o Cristo com tapetes e ramos e depois o condenamos à morte. Nos comprometemos a fazer algo, logo após esquecemos. Não somos singulares, somos plural. O objetivo da evolução é sintetizar-se. No esoterismo prático, o id, que é o pensamento, é apresentado ao ego, que por sua vez é a mãe natureza. O id é a soma de todas as criaturas existentes, os pensamentos. Cada pensamento possui 5 aspectos fundamentais. Número 1. O inconsciente coletivo imanifestado. Número 2.
o inconsciente manifestado na agressividade, desejo e egoísmo. Número 3, o guardião dos mundos inferiores, infernos. Número 4, os elementais da natureza. E número 5, o instinto de preservação e reprodução da natureza. Então, eu passo a palavra para ti para que você nos traga na sua leitura quais são, falando um pouco mais desses aspectos. Sim. Nico, só antes de eu iniciar, né, falando dos 5 aspectos, só queria voltar um pouquinho aqui e trazer essa relação do id com a periferia, como a gente estava falando, e trazer eles também para os centros urbanos, para a sociedade. Então, como nós sabemos o id, então, eles são pensamentos. E os pensamentos, nós criamos eles de uma forma bem inconsciente. Ou seja, é bem primitivo. Por isso que a relação com o instinto do prazer é primitivo. E ele, por ser primitivo, ele tem essa relação com o animal. Então, desse comportamento que o ser humano vem trazendo, dessa parte instintiva. Então, como foi colocado ali no início, de que não tem como trazer esses elementos do id diretamente para um ambiente mais sofisticado, com um ambiente onde tenha muita possibilidades de questão de dinheiro, alimento, porque ele vai se autodestruir muito mais rápido. Então, assim como nós queremos fazer diante de uma falta de atividade física, a gente tem que fazer alguma coisa para se melhorar, o id naturalmente é imposto que ele não tenha muitos benefícios. Porque ele precisa ter esse controle, e esse autocontrole ele vai desenvolvendo através desses sofrimentos, ou seja, ele vai ter que aprender que ele tem que respeitar as leis. Aí quando o id, dentro dessas periferias, ele começa a observar que existem leis, que eu preciso ser um sujeito comportado, que eu preciso respeitar os sinais de trânsito, que eu preciso pagar pelo alimento que eu vou consumir, né? Um exemplo, se eu for no mercado, que eu preciso pagar pelas roupas, ou seja, tem uma troca. Então não é do jeito que eu quero, chego lá e pego e a coisa funciona. E se ele sai dessas periferias e vem para os centros urbanos e ele, por falta desse autocontrole, ele acaba roubando. E o fato dele roubar, ele está infringindo leis da sociedade mesmo, quando é coerciva, então ele vai ser encarcerado e vai voltar lá para a periferia. Sim. Ele precisa aprender isso. E também que foi colocado que não é pelo fato de nós estarmos hoje numa sociedade com leis e regras e nós cumprimos algumas e outras descumprimos, que o tempo todo nós vamos ficar nesse ego. Nós podemos, de um momento para o outro, infringir muitas leis e nós também irmos parar nessa periferia. Ou seja, o teu id aqui ele não está bem calibrado, ou seja, não está bem comportado, então você precisa voltar. E depois, claro, aqui nos estudos nós vamos perceber o que acontece depois. Então, se eu cumpro essas regras e leis, eu venho para um núcleo mais avançado, ou seja, de conhecimentos, técnicas, a ciência, então toda a tecnologia em si, nós já temos um controle sobre ela. E depois, né, que bem ajustado com disciplina, com autolapidação, para a gente partir para o superego, porque daí eu me mostro como a própria lei aqui na sociedade. E aí não tem lei. Aí não tem lei. Estou dentro dela, né? Se me permite dar 2 exemplos dessa questão do id que você falou, para a gente compreender como que funciona. Quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que ganham na loteria e esse princípio do id é tão forte que em pouco tempo eu gasto todo o dinheiro, me coloco em mais dívidas ainda. E até um exemplo mais próximo da nossa realidade, nós estamos trabalhando, recebemos um salário X e o princípio do prazer pegando fogo, vou lá e gasto mais do que eu devo.
eu devo gastar. Aí eu quero ganhar mais. E eu consigo um trabalho onde eu ganho mais. Daqui a pouco eu estou gastando mais do que aquele salário, mesmo já sendo um salário dobrado, por exemplo. Então, o que é isso senão o id tomando conta totalmente, eu agindo totalmente pelo princípio do prazer e sempre querendo ganhar mais, só que é algo que não tem fim. Se eu entro nisso, inevitavelmente eu vou me perder em algum momento. Então é esse controle, mas não é um controle mecânico, mas sim uma consciência para que, peraí, o que está acontecendo? Que daí nós vamos estudar mais à frente como é que funciona, uma vez que agora estamos no id ainda. Então, por gentileza. Vamos lá. Então, o primeiro aspecto, que é o inconsciente coletivo e imanifestado. O id, na totalidade, é o fogo não transmutado, é o impulso instintivo que vibra em toda a matéria para que possa sintetizar-se na grande obra. Então, Lincoln, aqui só para explicar, quando se fala desse fogo não transmutado, imagine uma fogueira. Então eu vou lá, preparo uma fogueira com a lenha e vou atear fogo. No eu atear o fogo nas lenhas, ela é um fogo impuro, ou seja, está queimando as impurezas daquilo. Então, assim, quando o id em si ele embarca nessa jornada no ego, é esse fogo impuro. Então ele precisa tirar essas impurezas. Por isso que tem esse sofrimento em relação a essa evolução, ou seja, desse investimento em consciência. E o fogo, como ele sai do amarelo, então ele vai, conforme a fogueira ela vai acendendo, né, em dois aspectos, acender e também acender, nós observamos que como se fosse uma refinaria. O fogo começa a se tornar menos denso, menos amarelo, e até chegar numa chama violeta, então que é uma chama pura. O segundo aspecto, o inconsciente manifestado na agressividade, desejo e egoísmo. Manifesta-se através dos desejos e paixões, possui uma força intensa, uma eletricidade e poder magnético altamente atrativo. Princípio de coesão entre as leis do universo. É totalmente terrível e diabólico. Seus instintos são totalmente primitivos, ataca para defender-se. Então a manifestação, já nesse segundo aspecto, como ele já tem o inconsciente manifestado, então de que forma? No sujeito agressivo, no sujeito que tem os desejos, tem aquele egoísmo, né? O próprio nome já diz do egoísmo, de eu ficar, querer, eu sou mais importante do que tudo. Sim. E essa eletricidade, esse magnetismo, por que ele é tão atrativo? Porque se trabalha com as energias sexuais. Então o desejo em si, ele se inicia, a evolução do ser humano, até mesmo para nós estarmos aqui, se necessita dessa eletricidade, desse magnetismo. Então existe uma concepção do masculino e feminino, e a partir disso nós buscamos outras coisas através desses desejos que também não deixam de estar ligado de alguma forma ao desejo sexual. Tudo vai afunilar aí. Se afunila é isso. Então o princípio de coesão entre as leis do universo. Como esse id são os pedaços do vaso lá que eu coloquei lá no início, que eles precisam ser juntados para formar esse vaso novamente, ou seja, para eu ter essa consciência do todo, de quem sou eu nisso tudo, existe uma forte atração, essa coerção de querer se ajustar. Então se tem alguma coisa que não está se encaixando nesse vaso, aquilo não fica bem, ou seja, não me adapto àquela situação porque não é ali. Eu tenho que fazer de uma outra forma que aquilo dê certo. E é terrível e diabólico, né? Então quando se fala em diabólico, traduz-se por tentador, né? E o próprio diabo em si, ele traz esse olhar também de algo que julga, mas o próprio julgamento a gente sabe que depois eu vou ter que corrigir isso. E ele julgando ele mesmo. Ele mesmo.
E os instintos são primitivos, então, como são instintos primitivos, o animal, volta lá no animal, o animal, como ele é menor do que o homem, seja qualquer animal, no sentido de tamanho maior, ele é menor do que o homem, no sentido de evolução. Então o homem tem essa capacidade de dominar essa natureza, mas pelo fato dele ser um animal menor psiquicamente falando, o animal ataca ele e acaba muitas vezes até assim, se alimentando desse homem. Sim. Agora, em relação a... Vou pegar ali o tamanho novamente. O homem, ele está acima, então ele precisa dominar esses instintos. Porque são esses instintos que me dominam. Então essa é a ligação que você tem de eu compreender essa natureza. E o animal, como ele é menor e ele tem medo do homem, e se ele se vê acuado, o que ele vai fazer? Ele ataca. E o ser humano, nesses comportamentos animalescos nossos, de instintivos, então quando eu não sei lidar com a situação, eu ataco. Então eu vocifero, eu falo palavras de baixo calão, eu vou achar algum jeito de diminuir o outro. Porque daí já é ser inconsciente manifestado, e aí é onde eu trago fisicamente, digamos assim, esse prazer inconsciente. E o salário desse prazer inconsciente vai ser uma dor. É a lei agindo já. Até você falou do salário, o salário é a morte, vai ter que morrer. Se esse id ele se manifestou de alguma forma, ele vai ter que pagar por aquilo. Ou seja, se pagar é a morte, vai ter que acabar com aquilo. Sim. Então, o terceiro aspecto, o guardião dos mundos inferiores, ou seja, dos infernos. Então, ele representa o guardião do umbral, expressa a totalidade das forças negativas que atuam no inconsciente de cada um de nós. É capaz de submeter-nos à escravidão de nossos próprios desejos. Esse guardião do umbral, né, se fala-se muito desse guardião do umbral, né, nas doutrinas em si, ele é o conjunto desse id, que quando eu penso, né, em fazer algo melhor, esse guardião, ou seja, o grupo desse id, ele forma como se fosse algo maior e ele parte para cima de mim. Eu olho isso bem como uma prova, assim, é isso que você quer? Você quer realmente encarar essa situação? Quer encarar a tua sombra? Você quer? Daí quando eu me atrevo e coloco, né, um grãozinho de mostarda ali de consciência, sim, nós conseguimos derrotar esse gigante. Só que eu preciso partir para cima. Se eu correr, aí ele vai esperar um outro momento para que eu possa tomar essa decisão e realmente adentrar nesse caminho. O quarto aspecto, os elementais da natureza. É o nosso inconsciente vivo em nossa máquina física. Estão manifestados nos 4 elementos da natureza, presentes em nosso organismo. Que é esses 4 elementos, que é a terra, a água, o fogo e também o ar. Então, como elementais da natureza, vamos dizer assim, num aspecto mais elevado, vamos dizer assim, do id, então ele constrói, mas ao mesmo tempo tem outro lado desse id, como ele é dual, ele também destrói. Então a natureza, então nós nos formamos um corpo, nós temos um corpo, somos sadios, pessoas com uma saúde perfeita, mas de repente eu tenho uma doença, por quê? Porque eu estou lutando contra a própria natureza. Então tem esse, o que o Freud chama lá de uma pulsão de morte, então você entra nessa dualidade das coisas. Ao mesmo tempo nós temos a libido, de querer criar algo, mas também é do Eros e o Thanatos, né? Então é essa briga da natureza. Exato. O quinto aspecto, então, o instinto de preservação e reprodução da natureza. Nosso instinto é pulso vital, nos dá potência sexual, a força natural para podermos chegar ao sobrenatural, que é o superego. O id é o engano do enganado. Enquadrado na lei da ação e reação, ninguém engana ninguém. O sujeito deixa de se enganar.
Até eu adentrei nisso, Lincoln, mas eu vou acabar aqui finalizando essa parte dos 5 aspectos, nesse primeiro vídeo aqui do que a gente está fazendo do IT. Aí nós vamos iniciar essa leitura aqui da página 59, depois dos aspectos ali, para a gente ter o início de um outro vídeo aqui para não se estender muito. Tá? Então agradecemos a atenção de todos. Muito obrigado. Mais uma vez lembrando, podem deixar seus comentários, suas dúvidas para nós através da rede social ali do YouTube, onde nós colocamos os nossos vídeos, e também nas outras redes sociais as quais nós postamos eles. Muito obrigado pela atenção de vocês nesse estudo conjunto. Até a próxima.